Questão de número 12. Pela voz de uma empregada da casa, a descrição de um dos membros da família exemplifica a renovação da ficção urbana nos anos de 1950, observada na. Então, como que a gente renova a ficção urbana e como que a gente observa isso no texto, né? Vamos lá? Ainda daquela vez que pude constatar a bizarrice dos costumes que constituíam as leis mais ou menos constantes do seu mundo. Tá. Então, a gente viu que tem um costume meio bizarro, né? De alguém. É alguém com costumes bizarros, beleza? E ao aproximar, verifiquei que o senhor Timóteo, tá? Quem é o senhor Timóteo? É um homem gordo e suado que trajava um vestido de franjas e lantejoulas que pertencera à sua mãe. Tá, então aqui que tá meio a bizarrice, né? A gente tem um homem vestindo ali lantejoula de franja e vestindo um vestido que era da mãe dele, né? Estranho. Um corpete descia ele excessivamente justo na cintura e ali arrebentava através da costura um pouco da carne aprisionada. Você consegue ver que esse texto, ele é um tipo textual um pouco descritivo? Sim ou não? Porque ele fala e a gente consegue ter a figura da pessoa que é assim, como posso dizer isso sem que você a pessoa que tem uma gordura acentuada aparecendo ali, né? A gente consegue ter aquela imagem do vestido rasgando, né? Então, esse texto ele é descritivo porque justamente forma essas imagens na nossa cabeça, beleza? Então, a gente consegue ter essa descrição, beleza? Então vamos lá. Esgarçando a fazenda e tornando o prazer de vestir-se daquele modo uma autêntica espécie de suplício, beleza? Então vamos lá. Movia-se ele com lentidão. Então, ó, ele estava movendo com lentidão, meneando todas as suas franjas e abanando-se vigorosamente com um dos leques de madeira de sândalo, o que envolvia numa enjoativa onda de perfume. Então aqui, ó, ele traz novamente uma sensação. Primeiro ele traz a descrição de imagem que a gente consegue formar na nossa cabeça, depois ele traz aqui uma sensação, que é uma enjoativa onda de perfume, beleza? Então vamos lá. Não sei direito o que colocara sobre a cabeça. Assemelhava-se mais a um turbante ou um chapéu sem asas, de onde saíram vigorosas mechas de cabelos alourados, como era costume seu também, trazia o rosto pintado, que é mais bizarro, né? Um rosto pintado, que doideira é essa? E para isso, bem como para suas vestimentas, apoderara-se de todo o guarda-roupa deixado pela sua mãe. É bem extravagante isso aqui, né? Você pegar o guarda-roupa da sua mãe morta é doideira. Mas enfim. Também em sua época famosa pela extravagância com que se vestia, o que sem dúvida fazia sobressair-lhe um nariz enorme, tão característico da família Menezes. Então aqui, ó, essa crônica, né, é uma crônica, crônica da Casa Assassina, é peculiar justamente porque trabalha essas sensações e trabalha a descrição de imagens sendo formadas. Imagens do cotidiano, né? Porque crônica a gente trata de aspectos do cotidiano. Crônica a gente tem um caráter mais coloquial. Vocês lembram daquela revisão de crônica que a gente fez na última resolução? A gente abordou que a crônica, ela tinha um caráter coloquial da linguagem. A crônica, ela justamente aproximava de acordo por esse caráter coloquial. A crônica ela era breve, tá? Vê aqui que a gente teve um aspecto breve, um tratado breve da temática, não aprofundou muito, né? Porque a crônica ela é breve. A crônica ela aborda muito fatos do cotidiano. Então, por exemplo, coisas que acontecem assim no cotidiano. Isso aqui é coisa que acontece no cotidiano. Ele acordou um dia, vestiu essas roupas, então a gente aborda essas coisas, beleza? Então vamos lá. Pela voz de uma empregada da casa, a descrição dos membros da família exemplifica a renovação da ficção urbana nos anos 1950, aqui observada na opção por termos e expressões de sentido ambíguo. Não, a gente consegue entender exatamente o que ele quer dizer. Não tem nada a ver com termos ambíguos. O que que são termos ambíguos? Por exemplo, eu falo um termo com duplo sentido. Sabe aquele duplo sentido que tu lê e a pessoa fala, e só que não era isso que você estava querendo dizer? Entende? Por exemplo, você vai pedir uma comida e fala assim, pô, eu quero da maior que tem. Aí o seu amigo já fala, e... Entende? Então é um termo com duplo sentido, é um termo com sentido ambíguo, a gente tem como interpretar de duas formas. Só que o texto, hora nenhuma, fala esse termo ali de sentido ambíguo, ele deixa muito claro o que está acontecendo, beleza? Crítica social inspirada pelo convívio com os padrões, com os patrões. Galera, esse texto, ele não tá ali engajado em fazer uma crítica social, né? Ele tá mais engajado em falar como que o patrão dele é peculiar, como que o patrão é excêntrico. Só que não tem, por exemplo, o que que seria a crítica social? É a gente ter ele dando, por exemplo, costumes que criticam. Por exemplo, o que que seria um texto de crítica social? Vocês lembram lá atrás que a gente fez uma prova onde a gente tinha uma empregada que tinha que esperar o pessoal comer para depois sentar na mesa? Vocês lembram disso?
Aí depois essa empregada começou a sentar na mesa e os meninos da família não sentavam mais à mesa, isso sim é um texto que tem sim um caráter de crítica social, porque aquilo mostra pra gente aspectos da sociedade que a gente fica revoltado. Agora, uma pessoa de grande massa vestindo um vestido apertado, com a carne saindo, usando uma enjoativa onda de perfume, não é uma crítica social. Entende? Só tá ali desenhando pra gente um negócio extravagante, um negócio que não é normal, beleza? Então, ó, descrição impressionista do fetiche do personagem, perfeito. O texto todo a gente descreve o fetiche do personagem. José, o que que é uma descrição impressionista? Quando a gente fala de impressionismo, impressionismo é um movimento artístico que, na literatura, se trata justamente pela descrição de sensações e emoções do que a gente vive de forma subjetiva. Como assim? O impressionismo, galera, na arte, ele representa muito os fatos do cotidiano. Ele foca muito mesmo na sensação que a gente tem quando vê, por exemplo, alguém pegando maçãs. Tá? Então, o impressionismo na arte, ele desenha, por exemplo, uma mulher no campo pegando maçã. Por quê? Porque trata do cotidiano, trata de aspectos do cotidiano, assim como a crônica. O impressionismo ele tem uma característica como arte de fazer a arte como se as pessoas estivessem em movimento. Então, por exemplo, parece que elas estão ali atuando, fazendo uma ação. Então, por exemplo, desenha a menina pegando uma árvore, é como se tivesse realmente tirado uma foto do que está acontecendo, beleza? E não é, por exemplo, uma pessoa parada assim, não. É como se realmente estivesse acontecendo ali, você tira uma foto e pronto. Então, a menina na árvore é uma menina sentada vendo o lago, é um nascer do sol. Tá, eles desenham o nascer do sol, por quê? Porque o impressionismo quer focar na sensação que você vai ter ao ver a arte. Então, por exemplo, ao ver o nascer do sol, você pode ter uma sensação de nostalgia, de querer voltar àquele tempo que você sentava no mato, viu o nascer do sol. Então, ele foca justamente na sensação e na emoção que você tá. Então, quando a gente fala de impressionismo, é sobre foco nas sensações. E a gente tem aqui, ó, enjoativa onda de perfume, a gente tem a formação de imagem na nossa cabeça o tempo todo por meio da descrição de termos, tá? Fala assim, costura um pouco da carne, beleza? Então tem, né? Tem sim um caráter impressionista. Todo mundo entendeu como que é o impressionismo na literatura? Até então tinha estudado muito impressionismo na arte, né? Agora, impressionismo na literatura é a mesma coisa da arte, só que às vezes a gente não consegue assimilar tão bem, beleza? Então foca ali nas sensações e tem exatamente a descrição impressionista do fetiche da personagem, tá? Agora, a presença de um foco narrativo de caráter impreciso. Não é um caráter impreciso. O que que é um foco narrativo? É onde o texto foca em narrar. O texto inteiro foca em narrar o patrão que usa vestido. O patrão ali que ele é peculiar, né? Então a gente não tem um foco narrativo impreciso, muito pelo contrário. A gente tem um foco narrativo muito bem definido. Por quê? O texto todo fala de uma coisa só. O que seria um foco narrativo impreciso? Por exemplo, eu começo falando do Enem, depois eu começo falando de açaí, depois eu começo falando de CSGO, depois eu começo falando de, sei lá, de surf, depois eu começo falando de futebol, depois eu começo a falar de mountain board, depois eu começo a falar de açaí, né? Então, toda hora eu mudo de foco narrativo. Isso sim é um foco narrativo impreciso. Só que nesse texto tá só um foco. Ó o Brasília aí, futebol, né, Brasília? Então não tem um foco narrativo impreciso. Muito pelo contrário, é um caráter preciso. Agora, ambiência de mistério, não tem mistério nenhum. Não tem um suspense no texto. Oh, suspense, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.